Boa noite, senhores e senhoras telespectadores, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje mais um programa Mente em Movimento e hoje trouxemos uma pessoa muito querida e esperada por todos vocês. Mas antes, quem foi ele? Ele foi um importante estudioso do desenvolvimento infantil. Ele defendia a contribuição com as crianças entre aprender e interagir com o meio ambiente, criando a ideia de estágio como, por exemplo, o desenvolvimento sociomotor, o pré-operatório e o formal, mostrando que o pensamento ele evolui com a idade. E quem foi ele? Foi o nosso querido e espiado Jean Piaget. Boa noite a todos, eu quero agradecer aí primeiramente o convite a todos vocês e estou aí para tirar a dúvida de vocês no momento que vocês tiverem, podem mandar as perguntas pra gente. Muito bem. Então, antes de começarmos as nossas perguntas, a gente percebeu, conhecendo um pouquinho sobre você, vimos que uma dos seus maiores aprofundamentos no ensino é sobre o cognitivo. E para a gente já interagir nessa mesma pauta, a nossa primeira pergunta é: como tornar o ensino mais significativo, mais prazeroso para essas crianças? Relacionado ao conteúdo, que foi a pergunta que você me fez, a realidade é usar as crianças com as brincadeiras práticas do dia a dia. Usando essas brincadeiras, a criança ela envolve e ela entende melhor o aprendizado. Então a criança aprende brincando. Perfeito. E essa aprendizagem, ela acontece antes ou depois desse desenvolvimento? Segundo Levi Vygotsky, o aprendizado ele vem antes do desenvolvimento. Primeiro, ela aprende um ajudando ao outro. Segundo o Levi Vygotsky, que a gente tem um debate referente a este assunto, que ele entende que a criança também aprende brincando no sozinho e a criança também aprende um brincando com o outro. Claro que a gente precisa de ter um adulto, um professor, um educador ou alguém até mesmo da família direcionando essa criança no brincar. Então a gente pode perceber um pouquinho na pauta, né, que a brincadeira para a criança não é algo só através de brinquedos, de uma bola, de uma boneca, vai muito mais além do que isso, certo? Exatamente. Perfeito. E você aí de casa, tá gostando de como funciona ou quer entender um pouco mais sobre isso? Adquira o seu livro sobre o nosso amigo Jean Piaget na prática escolar. Aqui você entende e fica por dentro de todas as novidades. Então já vai lá e adquira, é disponível em todas as bibliotecas. E qual que é o papel do professor nesse desenvolvimento? De acordo com o Levi Vygotsky, né, o professor não está apenas para ser somente um mediador, né? Ele está ali para orientar, para incentivar e ajudar a criança a pensar, tanto no desenvolvimento cognitivo como no desenvolvimento motor. Então, as duas coisas eles acabam se unindo entre um e o outro. Então, o professor ele sempre vai ser a base muito importante no ensino da educação da criança. E muitas das vezes a gente sabe que cada criança ela tem o seu tempo, cada criança tem a sua forma de ensino. Então, como que você desenvolve se essas crianças não estiverem preparadas para esse meio? O aprendizado, ele vem de uma forma significativa, onde pode gerar dificuldade, frustração e desinteresse na criança. Então, o professor ele tem que estar ali observando o nível da dificuldade para até mesmo poder elaborar as atividades adequadas para aquele grupo. Mesmo sendo da mesma idade e estando na mesma turma, o direito que nós somos os educadores e os professores, o familiar, é observar essa criança e tentar trazer as atividades para que aquela criança realmente tenha aquela desenvoltura e não perca totalmente o desinteresse no aprendizado. Sim, isso é verdade, porque acho que a maior pauta que tem é sobre isso, né? As crianças estarem sempre nas mesmas salas, mesmas séries, porém cada uma tem o seu nível tempo de dificuldade, cada uma tem o seu tempo de aprendizagem. E qual que é o papel do professor nesse desenvolvimento? De acordo com o Levi Vygotsky, né, o professor não está apenas para ser somente um mediador, né? Ele está ali para orientar, para incentivar e ajudar a criança a pensar, tanto no desenvolvimento cognitivo como no desenvolvimento motor. Então, as duas coisas eles acabam se unindo entre um e o outro. Então, o professor ele sempre vai ser a base muito importante no ensino da educação da criança. Compreendo, Piaget. E realmente, né, o professor dentro de sala de aula ele é fundamental porque ele é a base para tudo, né? Sim. E mais uma pergunta que tem muita dúvida dos nossos participantes é: como que funciona os estágios de desenvolvimento de 4 a 5 anos? Mas antes dessa resposta, vamos entrar no comercial e logo voltamos com vocês. Hoje, um experimento muito sério. Quem tem mais? Olha! Eu não vou antes.
Tcharam! Qual tem mais? Será que temos um gênio da matemática? Ou quase? Nessa fase, a criança ela ainda não sabe quantidade, mas calma, eles ainda estão em aprendizagem. Porque aprender nunca foi tão divertido. Estamos de volta com vocês e a nossa pergunta foi: como que funciona esses estágios de desenvolvimento na faixa etária de 4 a 5 anos? Ele ocorre em 4 estações. De 0 a 2 anos, ele vai no senso motor, né? E aí a gente tem o pré-operatório, que é de 2 a 7 anos, aonde a criança vai na aprendizagem da linguagem, na imaginação, do faz de conta, de você contar uma história, a criança usar aquela imaginação, de você pegar uma massinha e falar pra ela, faz uma brincadeira, ela vem falar, fiz uma minhoca, fiz uma flor. Então é onde começa a desaflorar a imaginação da criança. Depois nós temos o pré-operatório, que é o de 7 a 11 anos, e a gente tem o operatório, que aí é o estágio de 11 anos a 12 anos em diante. Entendo. Realmente, essa faixa etária, cada uma tem o seu desenvolvimento, né? Todas as crianças, elas aprendem no mesmo ritmo? Como que funciona? Não, nenhuma das crianças, elas não aprendem tudo no mesmo tempo. Por quê? Porque cada um tem seu limite, seu espaço de aprendizagem. O que acontece? Nós temos que observar essa situação no momento em que a criança vem pra gente. E aí a gente tem que criar para que todo um contexto seja elaborado, para que todos entendam aquela dinâmica ou aquela atividade que a gente vai estar aprendendo, para que todos consigam entender a nossa linguagem. Então é todo mundo caminhando no mesmo ritmo. Sim. Agora, vamos dar uma pausa na nossa entrevista? A nossa plateia tem algumas dúvidas e vai que essa é a sua também, então fique ligado. Boa noite, pessoal. Boa noite, plateia. Boa noite, Piaget. Sou muito sua fã. Eu tenho uma dúvida. A criança, ela geralmente pergunta 1000 vezes por quê. É normal? Então, vamos lá. É muito boa a sua pergunta referente ao por que a criança pergunta 1000 vezes. Ela pergunta porque ela está construindo o seu conhecimento. Então ela pergunta mesmo, não é para incomodar, ou às vezes, muitas das vezes, os pais falam, essa criança fica perguntando 1000 vezes a mesma coisa. E não é. Ela pergunta para entender como o mundo dela vai funcionar, da forma que ela quer que aquela coisa aconteça. Tem crianças que vai no choro, tem criança que chora, e você dá uma coisa, dá outra e a criança continua chorando. Por quê? Porque dentro dos nossos estudos, que a gente estuda, está dentro do cognitivo da criança, que nós precisamos entender. O que a gente precisa entender? Que quando a gente fala o não para a criança, ela não quer ouvir o não. Então ela vai te perguntar assim, por que não? Por que não? E quando ela chora, é porque ela tá fazendo, não é por manha, ela tá fazendo uma coisa porque ela quer que aquilo aconteça pra ela no momento dela e no exato momento em que ela quer que tudo aconteça, entendeu? Então é por isso que a criança pergunta mais de 1000 vezes. É porque ela quer uma resposta que o cérebro dela já captou que nós devemos falar. E aí a gente fala o não e a criança às vezes pergunta, mas por quê? E por quê? E o choro e tudo isso vem dentro da imaginação do cognitivo da criança. A criança, ela não entende, mas nós estudamos exatamente para entender. Olha, não pode, não pode. E a criança, quando você fala não, ela quer ouvir o sim. E quando a criança chora, é exatamente por isso mesmo que a criança, ou às vezes, faz 1000 perguntas. Então, a sua pergunta foi muito interessante, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender por que a criança pergunta 1000 vezes a mesma coisa. Boa noite, Piaget. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Beatriz e eu tenho uma pergunta. A criança, ela aprende mais brincando ou somente quando presta atenção? Bom, então, a criança, ela aprende brincando. Com certeza, eu sou super a favor disso. Porque é na ação da exploração, do conhecimento, da experiência, que ela vai desenvolver a inteligência, a linguagem e o raciocínio. É a mão na massa, é pegando na massinha, é brincando com areia, é brincando de pega-pega, brincando de esconde-esconde. O cair, o levantar, isso faz muito bem para a criança. Então, assim, caiu, a mãe fala, levanta, sacode a poeira e volta a brincar. Então é assim, a criança ela tem que aprender
a cair e levantar, a criança tem que aprender a perder e ganhar. E isso tudo desenvolve o movimento cognitivo da criança. Então tudo exige o desenvolvimento. Então tudo que ela fizer ao redor dela, em questão de quando ela pede uma água, de quando ela fala assim, quer ir brincar, a gente tem que ir lá e levar a criança para brincar. Nós temos que ir lá dar os brinquedos, o monta-monta, dar a massinha, levar na praia para brincar na areia, para sentir a água. Tudo isso ajuda o desenvolvimento da criança, aonde que ela vai poder aí mais pra frente poder usar a imaginação dela cognitiva e tipo fortalecendo também as experiências do cotidiano dela, da vida dela que aí por diante. Boa noite, Jean, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta que é sobre o meu filho. É uma coisa assim que eu não sei se é normal. Toda vez que ele conta uma história, ele sempre muda alguma coisa nessa história. E eu queria saber se isso é normal da criança. Sim, isso faz parte da imaginação, a criança inventar história, porque ela está se descobrindo ainda no mundo da história, da fantasia para o mundo real. Então é normal a criança estar aprendendo ainda a diferenciar. Então você conta uma história, ela vai lá e conta uma outra história. E assim, é igual a brincadeira do telefone sem fio. É mais ou menos assim que a criança entende. Você vai contar uma história para ela e ela vai contar para uma outra pessoa uma outra história, mas não é uma história de mentira, não é uma história que ela está inventando, é uma história que ela entendeu. Então ela vai contar essa história da forma que ela achou melhor para contar. E isso é muito real e é normal a criança fazer isso, porque é onde ela mistura um pouco da fantasia junto com as experiências reais da vida dela, do cotidiano. E você aí de casa, tá gostando das nossas perguntas? Fique atento que logo logo voltamos com mais. Piaget, responde uma coisa pra gente. Como que as crianças elas constroem esse conhecimento? Elas constroem de uma forma ativa e integrada, com tudo que vive ao seu redor. Segundo já para o meu amigo Levi Vygotsky, ele acha também que as crianças também aprendem com a interação com as outras pessoas ao seu redor. Então nós unimos um contexto de que tanto brincar quanto as pessoas, a família, os amigos, isso tudo faz com que a criança constrói esse conhecimento e o desenvolvimento do seu cotidiano. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda. Eu tenho um irmão de 4 anos e ele tem mania de mexer em tudo. Quando a gente sai, ele vive mexendo nas coisas dos outros e eu gostaria de saber se isso é normal. Então, a sua pergunta é muito bacana também, porque é algo que realmente incomoda um pouco às vezes as mães, porque a criança mexe em tudo. Tem criança que em casa ela não mexe em nada, mas tem criança que quando vai na casa dos outros, ou até umas crianças em casa, que mete o terror. E é super normal isso, gente. A gente se assusta porque a gente quer aos nossos filhos aquela coisa metódica que a gente tem que ser aquela criança. E não, a criança ela tem que aprender a explorar o ambiente mesmo que ela tá, ela tem que aprender a tocar, a experimentar, porque ela tá no desenvolvimento. E isso ajuda a construir o conhecimento dela. Então assim, ela quer pegar no controle da televisão, ela quer ligar e desligar a televisão, ali ela tá aprendendo. Então assim, quando ela pega água, às vezes ela derruba, ou quando ela tá pegando a colher, ela erra a boca e ela derruba tudo na roupa. Faz parte sujar a roupa, faz parte que a criança ali ela tá se descobrindo que a roupa também não é pra ficar limpa, a roupa precisa ser suja mesmo, e a gente vai lá e a mãe precisa lavar, ou na escola também os professores vão lá, dar uma atividade, sujou a camisa de tinta, não tem problema, porque ali a criança ela tá se desenvolvendo e se conhecendo melhor. Boa noite, me chamo Verônica e eu gostaria de fazer uma pergunta. Errar faz parte do aprendizado e como que eu posso estar ajudando o meu filho nesse processo? Sim, é normal a criança errar, é até pertinente mesmo que a criança cometa erros, porque é nessa fase do cognitivismo que ela vai aprender a ganhar e a errar, acertar, e isso faz parte. Isso ajuda a criança a pensar e testar as hipóteses e reorganizar o conhecimento. E também o mais importante, que é referente à sua pergunta, como os adultos reagiriam com essa criança. Claro, eu vou dar umas orientações mais ou menos para vocês entenderem. Receber orientação humana, uma orientação nossa mesmo, dentro de casa. A gente pode falar assim, olha, caiu um copo e derrubou lá o suquinho. Aí você não vai brigar com a criança, você vai lá e fala, olha filho, não tem problema. A gente vai pegar o copo
e vamos lá de novo. Se for na parte da alfabetização, tá aprendendo ainda a escrever, tá aprendendo ainda as palavrinhas, não tem problema errar. Você vai lá e vai falar, olha, não é assim que você vai falar. Você vai falar assim, olha, não é assim que faz, olha, é dessa forma que faz. Então é assim, é muito algo mais humano de ter alguém ali para dar orientação para essa criança. Quando a criança tem muito medo de errar, ela pode cometer vários desafios. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a criança tem aquela coisa assim, derrubei o copo, meu Deus, minha mãe vai me pegar. Não, você vem e fala assim, olha, derrubou, não tem problema. E aí a gente vai orientando a criança dessa forma. E aí, Piaget? Vamos voltar com a nossa entrevista? E Piaget, uma coisa que a gente está conversando bastante ao decorrer do nosso programa, né, é que são as atividades práticas que fazem com que as crianças elas se estimulam mais, não é verdade? Então fala pra gente qual que é essa importância dessas atividades práticas. Nas atividades práticas, elas tornam o aprendizado mais significativo. O quê? Facilitando o aprendizado e tornando mais fácil. Isso nós, educadores, nós elaboramos, sentamos, conversamos e vemos o que é o melhor para poder dar para essa criança. Porque na fase que elas estão, que é o pré-operatório, que é a fase do desenvolvimento, da linguagem, do faz de conta, então a gente tem que criar sim essa imaginação de era uma vez, do esconde-esconde, do pular corda. Então a gente tem que trazer isso para nossa criança, porque a criança ela vai realmente de fato aprender sempre brincando, porque é a sua primeira fase com o nosso mundo dentro de uma sala de aula. Então, para você aí de casa, conseguiu entender um pouquinho como funciona esse desenvolvimento? Essa fase da criança com as atividades práticas são onde faz com que ela tenha a evolução dela. E meu amigo, foi um prazer te recebê-lo, tê-lo em nosso programa. Tenho certeza que o pessoal de casa ficou muito contente com a sua presença. Eu quero te agradecer pela participação. Eu que agradeço pelo convite, estou aí aberto para outras entrevistas, espero que vocês me chamem mais vezes. E agradeço a todos vocês pelas perguntas. E aí agora, atrás dos bastidores, se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu trouxe alguns livros para poder assinar para vocês também e darem para vocês de presente no auditório. Então boa noite para vocês e fiquem com todas também. Foi um prazer, tchau, tchau. Estudioso que desenvolveu. Calma, gente, faz de novo. Vai, minha filha, minhas costas tá doendo aqui, ó. Como que eu tô? Vai, todo mundo. Ela falou, eu te chamei. Falou assim, nosso querido Jean Piaget. Todo mundo aplaude. Você chega. Aê, tá, entendi. Vamos, Jean. Boa noite. E interesse. Ixi, não estiver preparada, na verdade, né? Importante no ensino da educação da criança. Muito interessante, Vygotsky. Dá pra cortar no que você falou, porque deu um tempo. Deu um tempinho. Pra caber as duas aulas. Muito bem, Piaget. Ixi, qual que era a pergunta? O que você tinha falado mesmo? Da 4? Como funciona? Já tá gravando? Tá gravando. Estamos de volta com vocês. Então fala pra gente qual seria a importância... Ah, não acredito que eu falei errado. Vai de novo. Não, mas aí você só faz a pergunta. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Esther, sou muito seu fã, Piaget. Sou muito seu fã. Boa noite, pessoal, boa noite, plateia. Boa noite, Piaget, sou muito seu fã. Pronto. Pode? Boa noite, Piaget. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta. A criança, ela aprende mais... Peraí, deixa eu fazer de novo. Mano, tira a Letícia. Boa noite, Jean. Tudo bem? Desliga. Pode ir? Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda e eu tenho um irmão de 4 anos. E eu tenho uma... Eita, não, calma. Boa noite, tudo bem, gente? Meu nome é Maria Eduarda e eu tenho... O quê?
Por que você olhou assim? Eu tô olhando pra você. Boa noite, meu nome é Verônica e eu gostaria de fazer uma pergunta. É normal a criança errar? Vai. Tá fazendo ginástica, Será que temos um gênio da matemática? Ou quase? Ah, calma aí. Um gênio da matemática? Ou quase? Nessa fase, as crianças estão na fase pré-operatória. Eles estão na fase de aprendizagem. Mas espera aí. Eles ainda estão aprendendo.